Abra então, por favor, a sua Bíblia lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 11. Eu quero iniciar hoje uma série de mensagens sobre esse tema importante, vida cristã, mas uma vida exemplar cristã. Nós sabemos da importância e precisamos aprender mais sobre isso, não é? O que é viver uma vida cristã de modo a expressar Cristo. Nós temos aqui compartilhado de inúmeras mensagens, os demais pastores que aqui estão ministrando conosco, a gente tem falado sobre essa necessidade da igreja ser a revelação do Deus invisível. A igreja é a apresentação visível do Deus invisível. A igreja não é responsável pela salvação, mas ela é aquela tabuinha que aponta o caminho, e o caminho é Cristo. Então nós precisamos entender o que é ser igreja, o que é dar um testemunho como igreja. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, acompanhe comigo, o texto diz assim: Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ler a Tua palavra e te pedimos, fala conosco, Senhor, que seja uma ministração que vá de encontro às nossas necessidades. Fala com a Tua igreja, nós te pedimos. Nós te agradecemos em nome de Jesus, que todos digam amém. Então, como eu disse, nós vamos começar a falar alguma coisa sobre esse tema, vida cristã exemplar. Eu espero que nos próximos domingos, nos cultos da noite, a gente consiga dar sequência. Se você entende a importância de entendermos mais a vontade de Deus, nós estamos aqui diante de um assunto muito interessante, não é? Eu, há 16 anos, na oportunidade de pastorear a igreja, eu recebo muitas pessoas que falam dessa dificuldade de ter amigos, de ter familiares, né, que ainda não se entregam ao Evangelho. É bem verdade que há uma responsabilidade pessoal de cada um diante de Deus. Nós estamos falando de um livre-arbítrio, das pessoas fazerem escolhas a quem elas devem realmente adorar ou se elas querem crer num Deus como nós cremos. Então, eu não quero que você tenha um peso de culpa pelas pessoas que na sua casa, no seu ambiente de amizade, ainda não se converteram. Logicamente, pesa sobre nós, sim, a responsabilidade de sempre anunciar Cristo. E eu vejo que há uma preocupação do apóstolo Pedro, quando ele escreve essa carta à igreja, porque nós vamos ver aqui que estamos falando de um homem que tem experiências com Deus. E quando eu digo experiências com Deus, não estou falando de nenhum homem perfeito. Vamos ver aqui algumas falhas do apóstolo e também o modo que ele se conserta diante de Deus, que faz com que agora ele possa dar conselhos à igreja ou àqueles que vão parar para ouvi-lo. Eu tenho a impressão de que esta carta, como está sendo lida hoje, foi lida às igrejas da sua época, chegou até as igrejas primitivas que se reuniam, mas nem todos paravam para dar atenção ao que o apóstolo Pedro estava dizendo.
Assim como, na sua liberdade, você pode ouvir uma ministração de 1 hora do pregador e sair com esta vontade de cumprir o que foi dito, ou simplesmente dizer, eu vou fazer totalmente o contrário. Todas as nossas ações vão gerar reações na nossa vida. Então nós devemos tomar esse cuidado, porque não estamos trazendo mensagens no púlpito que falam do que pensamos ou que desejamos dizer, mas sim aquilo que está registrado na palavra de Deus. E por mais que haja uma interpretação humana da palavra de Deus, logicamente, Deus não anula a minha razão, eu tenho a liberdade e a responsabilidade de proclamar o Evangelho do modo que eu aprendi. E uma das coisas que eu presto atenção é essa preocupação que muitos têm de terem amigos, familiares que ainda não se converteram. Alguns não têm a menor noção do que seja isso, ou por que isso está acontecendo. Outros acabam de uma forma errada, errônea, assumindo a culpa e dizendo, pastor, será que o meu irmão, minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa não se convertem porque eu estou dando um mau testemunho? Então nós precisamos falar sobre isso sem, repito, trazer um peso de culpa. Mas há uma responsabilidade nossa, enquanto igreja, de apresentar um Deus invisível. Como nós cremos no ambiente protestante após a reforma, como acreditam os cristãos que estão hoje não proclamando um Deus pregado na cruz, mas um Deus que não está mais na cruz, estamos apresentando o Deus que se anunciou aos judeus desde os tempos antigos como um Deus invisível. Enquanto as nações estavam ali proclamando os deuses fabricados por mãos humanas, os seus deuses estranhos, não é, como são chamados na Bíblia, os deuses pagãos, como é que Israel apresentava o seu Deus? Um Deus invisível. E por mais que houvesse a simbologia, a representação da arca, dos preceitos religiosos, o que verdadeiramente eles anunciavam? Um Deus invisível. Mas como ver um Deus invisível? Numa época em que os deuses são visíveis. Como anunciar um Deus invisível? Queridos, através do testemunho da igreja. O modo que a igreja se comporta, nós sabemos que há momentos que nós temos testemunhos que glorificam a Deus e ficamos maravilhados em ouvir tais testemunhos, transformação de vida. Quantas vezes eu já contei parte do meu testemunho dizendo, ora, quem era eu sem Cristo e quem sou eu agora? Filho de Deus. O que Cristo fez comigo, de onde Ele me tirou, de um lamaçal de pecados. Então isso contribui para o anúncio do Evangelho, sem dúvida. Mas nós sabemos também que em alguns momentos a igreja de Cristo ainda dá não um testemunho, mas um testemunho. A sofrência da vida, a angústia que chega através dos problemas que todos sofrem. Queridos, a chuva vem para os crentes e não crentes. A chuva vem para os que acreditam em Deus e para os que não acreditam. Assim como o sol está para todos, as adversidades da vida também chegam a todos nós. O modo em que nós correspondemos ou olhamos para as dificuldades e anunciamos a nossa fé faz toda a diferença. O cristão, por exemplo, precisa verdadeiramente lembrar que somos observados o tempo todo. Quando alguém que não se anuncia como crente, como cristão, como servo de Deus, faz algo errado, as pessoas acreditam que faz parte da vida. A mentira, o engano, o roubo, essas coisas fazem parte. Mas quando um cristão anuncia o evangelho da verdade, diz que está representando Cristo na terra, diz que é a igreja, e o mínimo de falha é visto, aí, irmãos, todos pagam. Daí a importância de já há 2000 anos atrás, Pedro, preocupado com o testemunho da igreja, dizer, olha, vocês precisam ter uma vida cristã exemplar. Não é só dizer que é crente, não é só vestir ou falar como crente, não é só conhecer os mistérios, não é só revelar os dons espirituais, é ter uma vida em que as pessoas vejam Cristo em você. Como você quer convencer o mundo que você é luz se as trevas ainda participam da sua vida? Como você quer anunciar o Deus da verdade se a mentira ainda ocupa espaço no seu coração e na sua mente? Nós precisamos pensar sobre isso. A igreja hoje, que é uma igreja atualizada com os acontecimentos, não é? Ela fala sobre muitos assuntos, mas às vezes ela não fala do que mais importa, salvação. A gente vê hoje a igreja especialista em muitos assuntos.
Nós vamos chegar, então, ao ambiente em que a igreja vai se transformar em técnicos de futebol. Principalmente entre os homens, mas as mulheres também, que apreciam o bom futebol, vão repudiar a escalação do técnico da seleção brasileira de futebol, vão assistir os jogos, vão falar sobre os times, vão falar sobre os jogadores, vão falar a história dos jogadores, vão contar a vida dos jogadores, coisas que às vezes me perguntam e dizem, irmão, eu não sei nada disso. Eu só procuro conhecer hoje o que é da vontade de Deus. Isso é muito bom, é uma diversão, é prazeroso assistir um bom jogo, por isso que eu só vejo o jogo do Flamengo, só. É bom assistir um futebol de qualidade, mas eu não me ocupo demasiadamente com essas coisas. Pelo contrário, eu sou um flamenguista fraco. Me pergunta a escalação do último time, eu não vou lembrar nome de ninguém, eu só estou lá me divertindo, acabou o jogo, perdendo ou ganhando, estou bem, em paz, porque aquilo é um momento de diversão. Quando nós falamos do testemunho cristão, não é mais um momento social. Logicamente, aos olhos da sociedade, nós estamos aqui cumprindo um ato social. Nós temos uma vida social cristã. Então, é compatível com esta vida frequentar a igreja. Mas não é só isso, irmãos. Precisamos nos policiar o tempo todo. E não adianta a gente viver um cristianismo mais moderno, porque eu sou ainda da época, né? Nunca me lembro o tempo de conversão, mas vai chegando uns 30 anos aí de convertido, em que as pessoas saíam de casa com Bíblias. Quando os crentes se movimentavam nas ruas, todos tinham uma Bíblia. Hoje, celular prático, né? Você carrega Bíblias de várias línguas, versões no celular. Eu costumo dizer que dificilmente eu ouço alguém dizendo, pastor, o ladrão levou minha Bíblia. Mas eu ouço constantemente pessoas dizendo, o ladrão levou o meu celular. Então eu sou da época em que as pessoas eram vistas como crentes pelo modo de vestir, por que não? Pelo modo de falar. Hoje a gente percebe um testemunho que dificulta um pouco identificar um crente. A gente identifica, às vezes, ainda o crente pela vestimenta, pelo modo dele se comportar, mas quais são os valores que deveriam realmente identificar um cristão? Talvez fazer a coisa certa, talvez não se parecer com o mundo em que vivemos. Hoje se torna cada vez mais difícil olhar para alguém e dizer que ele é crente, até porque cada igreja tem o seu estilo de modo de cultuar, né? E sempre repudiei também você fazer um pré-julgamento daqueles que se vestem como crente, que falam como crente e às vezes não são. O modo da gente olhar e fazer o pré-julgamento, isso também seria errado. Então, por isso, eu não vejo como problema nos vestirmos de um modo diferente. Quando falamos, por exemplo, de usos e costumes, né, da igreja, há igrejas que mantêm ainda um padrão mais retrô, né, mais antiquado para o tempo atual, porque entendem que a vestimenta representa o pudor. Em alguns lugares eu concordo que às vezes a gente não vê mais pudor nem dentro da igreja. Eu, particularmente, eu me sinto mais à vontade realizando, por exemplo, cerimônias de casamento na igreja do que no salão. Apesar de, às vezes, dentro da própria igreja, a gente receber convidados, não os crentes da igreja, mas convidados que não sabem se vestir para a ocasião. Mas no salão é pior. Há momentos que dá vontade de dizer, eu não vou fazer o casamento. E não sei se isso aqui é um desfile de nudez, ou as coisas estão tão loucas, né? Não tem mais padrão, respeito. Né? A gente ainda vê, por exemplo, você entra no fórum, você ainda vê lá uma plaquinha dizendo, não entre de bermuda, sem camisa, nem chinelo de dedo. Porque se não tiver escrito, as pessoas vão entrar de qualquer jeito, como se estivesse indo para a praia. Há modos de se vestir em todas as ocasiões. Mas o que a igreja pode falar sobre isso? O pudor. Não é desenhar uma moda de culto, não é necessariamente dizer para você o que pode e o que não pode, mas dar a você elementos para que você diga, estou em pudor, eu estou escondendo a minha nudez, o lugar para o qual eu vou é um lugar de reverência, eu estou na igreja adorando o Deus que me criou, então eu preciso me vestir adequadamente. Você lembra que Apocalipse fala das vestes brancas?
Por que será que a visão é justamente colocar todos iguais? Porque todos somos iguais perante Deus. A questão é que nós queremos mostrar diferenças e no vestir muito mais. O jeito de se expressar precisa ser diferente, criamos as nossas modas, imitamos as pessoas que nos identificamos, e isso, queridos, descaracteriza uma igreja pura, santa e imaculada. É bem verdade que há 2000 anos atrás, Pedro não tinha a preocupação que hoje nós, pastores, temos com a igreja e o rumo da igreja nos dias atuais. Mas falar sobre essa vida cristã exemplar é necessária demasiadamente. Porque através do nosso modo de vida, da nossa conversão, da fé que professamos, como professamos, e não simplesmente como falamos. Eu sou crente, eu sou lavado, sou remido, sou batizado, eu sou santo. Mostra a relação da fé e das obras, né? Sempre são tocados, esse assunto sempre é tocado pelo apóstolo Paulo, exatamente porque obra não no sentido de fazer a caridade ou o bem, mas como você se comporta no mundo do seu tempo. Como você consegue mostrar a sua fé se relacionando com o mundo. Então, é nisso que nós vamos deter um pouquinho o nosso tempo, porque quem está falando conosco, né, através dessa carta, é um apóstolo já experimentado. É o apóstolo que já havia cometido seus deslizes, vacilos, ou, para alguns, pecado. Eu quero ler, deixa marcado aí em 1 Pedro, dá um pulinho lá em Lucas, capítulo 22. Nós vamos relembrar, eu entendo que você conhece bem esse texto, Lucas, capítulo 22, versículo 54. Então, prenderam Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Esse texto mostra o momento em que aquele homem que se mostrou forte o suficiente para ser um líder dentro do grupo de Jesus, de ser um homem rude, mas um homem de liderança, um homem que caminha sobre o mar, porque tem uma fé diferenciada, porque quer experimentar de Jesus, toda essa visão, né? Tudo isso é desenhado na vida de Pedro. A gente conhece Pedro desta forma, totalmente diferente. Um homem que não só diz que vai fazer, mas faz. Um homem que, num determinado momento, havia dito que defenderia Jesus com a própria vida, e, de certa forma, ele o fez quando pegou a espada para atacar o soldado. Tudo isso está registrado. Mas bastou uma fraqueza. E aí o que eu chamo de fraqueza? O momento em que ele ficou debilitado pelo que poderia acontecer. Aquele momento em que ele nega Jesus por 3 vezes, e não estou falando de ameaçado pelos soldados. Eu estou falando de alguém que está no meio de um grupo buscando as notícias do momento. Não tem WhatsApp, não tem Facebook. O que tem? A notícia da praça. A notícia é que o homem que se dizia filho de Deus agora foi preso. O que vão fazer com ele? Pedro está lá acompanhando os acontecimentos junto com os demais. Alguém o identifica como um deles e ele começa a ficar preocupado com o que pode acontecer com a própria vida. Seria esse um testemunho? Sem dúvida. Alguém que naquele momento enfrentaria o perigo para dizer: não, eu sou de Cristo, qual o problema? Ele é filho de Deus, sim. Ah, irmãos, é nessa hora que o nosso testemunho, a nossa vida exemplar cristã vai pelo ralo.
nos momentos em que somos pegos de surpresa, descobertos nas situações que não deveríamos estar envolvidos, ou deveríamos estar envolvidos e não negar a nossa fé, é justamente nessa hora em que o elemento surpresa, a nossa fraqueza de alma, de espírito, de sentimento, nos faz negar a Cristo, e isso vimos aqui. Então tem toda a questão teológica dele negando Cristo 3 vezes, mas veja que logo depois, Evangelho de João, capítulo 21, se você abrir comigo, ou então acompanhar pela TV, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Veja que Jesus é enfático, mais do que eles. Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de lhe falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então, muitos vão, logicamente, entrar pela ideia de que, se ele nega 3 vezes, nada mais justo do que ele fazer uma retificação desse erro e 3 vezes declarar o quanto ama. A partir desse momento, Jesus ele vai designar as outras ordens, vai ser assunto aos céus, e a partir daí, quem é Pedro? Um homem que recebeu uma missão e precisa cumpri-la. E para ele cumprir essa missão, ele não pode ter a mesma fraqueza que teve enquanto ainda não havia recebido a missão. Ele vai testemunhar, queridos, de uma missão que Deus está entregando na mão dele, que a gente sabe, que ele como um líder vai desenvolver o avanço da igreja, vai organizar a igreja, vai começar a história do cristianismo. Está aqui a responsabilidade na mão de Pedro. Pelo menos naquele primeiro momento, reunindo os discípulos para estarem em Jerusalém, orando, unidos, clamando, pedindo o derramamento do Espírito Santo. Veja que nós estamos falando de alguém que está amadurecendo com os próprios erros. A igreja precisa amadurecer. A igreja precisa deixar de ser menina nos seus usos e costumes. A igreja precisa parar de dizer que é mais santa do que o mundo, porque ela veste vestes nupciais, muitas vezes manchada. Ela está vestindo as vestes da noiva, sim, branquinhas, que Cristo dá no dia da conversão. Mas e depois? Enquanto o casamento não vem, continuamos com as vestes brancas? Ou nos permitimos de vez em quando pisar na lama? Se nós olharmos para a igreja como um todo e olharmos para a nossa vida nesse contexto do que é ser igreja, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos olhar para as dificuldades que podem surgir a cada dia no nosso dia a dia, na nossa responsabilidade pessoal, de dizer que um dia dissemos somos cristãos, então temos que manter isso. Não podemos nos esconder, não podemos olhar achando que é natural participar dos erros que o mundo comete. Não é mais, queridos. Se a palavra da verdade é o que mais nos importa, se declaramos que servimos o Deus da verdade, então a mentira não pode fazer parte da nossa vida, em nenhum estágio. Ai, pastor, mas é tão difícil não mentir. Talvez seja. Muito mais para aqueles que se acostumaram no ambiente da mentira. Porque a mentira é muito prática, né? Quando você quer se desvencilhar de um problema, você faz como Pedro. Não conheço Jesus, não. Não. Mas quando você para analisar os problemas que podem surgir por você dizer, sou de Cristo,
inclusive na sua responsabilidade quando você está fazendo algo errado. Você já deve ter ouvido aí alguns testemunhos aí fora de pessoas que estavam em situações que não deviam estar, e alguém disse: mas você não é crente? Logo você que é evangélico? O que é isso senão um testemunho? Então Pedro está agora amadurecido pelos seus erros, dentro dos seus concertos que vão dizendo que ele vai amadurecendo. Ele está agora na responsabilidade de orientar a igreja. E ele vai dizer algo interessante, como nós já lemos, e vamos ler novamente aqui no versículo 11. Amados, peço a vocês como peregrinos, olha aí, e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Paixão carnal não é só o pecado da carne em si. Quando Pedro pode ter se lembrado do que o fez ter medo, o crente quando tem medo, queridos, o crente quando revela esse medo, ele está sujeito a pecar, por não confiar no agir de Deus. Um dos grandes problemas no relacionamento do crente com Jesus, com o Espírito de Deus, é você não confiar no agir de Deus. É você se sentir acuado pela pressão do mundo, pelos seus próprios erros, pela dificuldade de consertar os erros diante do público, das pessoas que te viram. O que o diabo consegue fazer com o crente quando ele cai em algum tipo de pecado? Ele consegue acusá-lo, e ele mesmo não consegue se perdoar. Ele consegue fazer com que o crente desista da coroa que está proposta a ele da glória. Porque ele consegue envergonhar, e por mais que ele já tenha sido envergonhado, ele se envergonha diariamente. Ele não se perdoa, ele não consegue enxergar a transformação que Deus pode fazer na vida dele. Então Pedro vai dizer: olha, não se esqueçam que nós somos só peregrinos, forasteiros. E aqui eu começo a olhar para Pedro como um homem que está declarando aquilo que Jesus já havia dito. Vou voltar aqui. Deixa marcado em 1 Pedro, Evangelho de João, capítulo 17. Porque na oração de Jesus, interessante que Pedro, eu não sei, não acredito que Pedro estava no dia, no momento, ou no modo em que Jesus se expressou, mas ele vai transferir isso para ele, e ele vai confirmar o que Jesus disse. João 17, versículo 14. Olha como Jesus faz a sua oração. Eu lhes tenho dado a tua palavra, Jesus falando com o Pai. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Jesus está dizendo que somos peregrinos, como ele também era na ocasião. Não peço que os tire do mundo, mesmo sendo peregrinos, deixe eles lá, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Jesus faz essa oração, vou ler o 18 também. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Queridos, essa oração de Jesus expressa o desejo do Pai em sermos o visível de Deus. O mundo, ao olhar para nós, precisa verdadeiramente ver Cristo nas nossas ações e principalmente nas nossas reações, que são dois modos diferentes de apresentarmos Cristo. Uma coisa é quando você acorda inspirado, sabe aquele dia que você quer fazer o bem a alguém? Você pega um prato de comida, oferece a alguém, você entrega umas roupas, você faz ação social, caridade, o que você se inspirou? Isso é a ação do amor de Deus. O mais difícil talvez seja reagir em amor, quando o inimigo te persegue e mesmo assim você tem que amá-lo. Quando o vizinho joga pedra no seu telhado e mesmo assim você tem que amá-lo. Essa reação talvez seja o ponto mais importante do testemunho da igreja. E que em muitas situações nós começamos a ter medo das possibilidades do sofrimento que estamos envolvidos. O que fez Pedro? Deveria ter agido em amor e confiança em dizer: não, eu conheço Cristo, qual o problema? Mas o medo dele ser preso, do medo dele ser surrado como foi Jesus,
fez com que ele não entendesse o amor de Deus na vida dele. Por quê? Porque os sofrimentos são compatíveis. Ora, se o nosso Senhor sofreu, por que eu não posso sofrer? Veja o desejo da igreja hoje, triunfalista, de dizer, não, o evangelho é o da prosperidade, o evangelho é o da cura, o evangelho é o da libertação. Sim, o evangelho é disso tudo, porém, nós servimos um Deus que às vezes nos deixa passar certas privações para dependermos mais dele. Nós servimos a um Deus que às vezes nos deixa sentir algumas dores para lembrar que Ele é o médico dos médicos. Porque se não fosse assim, nós nos garantiríamos mais no valor que ganhamos, na posição social que temos, no cargo que ocupamos, quem somos, que nada somos, do que necessariamente quem Ele é. Ora, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, morrer em Cristo é ganho. Repita comigo, morrer em Cristo é ganho. Se morrer em Cristo é ganho, como posso eu ter medo de morrer por Cristo? Então eu não estou entendendo o lucro da morte. Ih, pastor, o senhor está desejando que a gente morra? Jamais, irmão. Vamos ficar todo mundo velhinho, 120 anos para cada um, tá bom? Só não sei se a gente vai conseguir subir a escada com 120 anos, mas escute algo. Enquanto aqui estamos, a nossa obrigação é testemunhar por Cristo. E mesmo que isso custe a nossa própria vida. E a grande questão é que talvez isso é o que Deus queira nos dizer, a preocupação, né, entre aspas, do Espírito Santo, é que nós vamos viver numa vida, numa zona de conforto tão grande, por sermos crentes, por termos uma igreja. E ao sairmos daqui, muitas vezes nos esquecemos disso. E vamos para o nosso dia a dia totalmente alienados a uma vida cristã. Lá fora, a gente, envolvidos com o lamaçal, a gente suja os pés, suja as pernas, suja o corpo todo, e quando volta à presença de Deus, eita, eu preciso me consertar. Você entende por que o apóstolo Paulo, na ministração da ceia, diz, cada um examine-se a si mesmo, coma do pão, beba do cálice, mas faz um exame, irmão, não chega de qualquer jeito, não. Porque se você fizer um exame da sua vida, você vai ver o quanto você precisa se arrepender todos os dias. Do que fez, do que falou, do que pensou. Todos os dias. Nós estamos nesse mundo que Cristo acaba de dizer para o Pai, Pai, não os tire do mundo, mas guarda-os do mundo, guarda-os. Permita que por onde quer que eles estiverem andando, por onde eles forem como peregrinos e forasteiros, eles possam testemunhar que realmente eles são de outro mundo. O crente é Joe, fala para mim, Joe, fala para mim, Joe, de outro mundo. Todos nós somos de outro mundo. Se nós não entendermos isso, queridos, nós vamos achar que somos desse mundo. E aí vamos viver agarrados às coisas desse mundo. Misericórdia. É difícil entender quando nós sentimos mais quando perdemos os bens do que quando perdemos a santificação. Como nós sofremos quando perdemos aqueles que não nos pertencem. Mas esse apego é tão natural, sim, lógico que é. Amamos as pessoas, amamos as coisas, amamos as conquistas. Mas para onde nós vamos, nada disso levaremos. Então, por que eu devo me apegar demasiadamente a todas essas coisas? Eu não devo fazer aí uma reflexão da minha vida, uma anamnese, e lembrar que de onde eu vim eu não trouxe nada, e para onde eu vou nada levarei? Será que eu não posso pensar sobre isso? Então, o que Pedro, na verdade, resumindo, quer dizer? O mundo precisa ver Cristo em nós. Isso é indiscutível. Cabe-nos a pergunta, será que o mundo está vendo Cristo em nós? Será que a igreja, num todo, tá, irmãos? E aí é difícil falar, né? A gente não pode responder nem por nós mesmos, que dirá pelos outros. Mas será? Paulo escreveu algo semelhante lá em capítulo 2 de 2 Coríntios, melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, está escrito. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, achei. Graças a Deus, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta o quê? A fragrância do seu conhecimento em todos os lugares.
É quando Paulo vai começar a discorrer sobre essa ideia da gente ter um cheiro, viu? O crente tem um cheiro. E essa ideia de sentir o cheiro é muito peculiar, né? Você conhece uma pessoa que usa o mesmo perfume sempre? Quando ele passa na esquina, você fala, ih, fulano está passando aí. Pode ser cheiro bom ou não tão agradável. Comida que você gosta, coisas assim. Então ele vai começar a ministrar nessa relação. Versículo 15 ele diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Olha aí. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos como os outros, tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está fazendo uma defesa, porque ele já enfrenta algumas dificuldades ministeriais, pregando a palavra, enquanto outros também estão pregando a palavra. A questão é que o aroma de Cristo na vida de alguns é cheiro de morte. Ele está tentando dizer, o teu aroma tem que ser de vida. E ele continua dizendo, pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então ele faz uma defesa daquilo que ele está, da missão que ele está exercendo e dizendo, olha, eu estou tentando ouvir Deus para dizer para vocês alguma coisa. Parem para ouvi-lo. Por onde quer que vocês estejam, vocês vão exalar o aroma de Cristo, ou seja, vão dizer, sou de Cristo, eu não sou judeu, eu não sou grego, agora eu sou cristão, agora eu sigo Paulo, agora eu sigo Pedro, né? A gente já vê isso na igreja acontecendo, eu sou da Nova Vida, eu sou da Batista, eu sou da Assembleia, eu sou da Universal, ok, você está exalando o perfume de Cristo por onde quer que você vá, amém, glória a Deus, mas que cheiro é esse? Cheiro de vida para vida ou cheiro de morte para morte? Que tipo de testemunho damos quando nós nos esquecemos da essência do Evangelho, que é apregoar o amor em tempo e fora de tempo, pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, testemunhar de um modo positivo em tempo e fora de tempo? Isso não tem a ver com a denominação. Isso não tem a ver com a igreja de A, B ou C, ou o pastor, isso não tem a ver, isso tem a ver conosco. O quanto nós entendemos, o quanto fomos ministrados para sair daqui e viver uma vida realmente em novidade de vida. É quando alguém se aproxima e diz, como disse para Pedro, ei, você não era aquele que fazia tal coisa? E você responder, disseste bem, eu mesmo, mas agora não sou mais. Amigo, vamos fazer tal coisa? Não, irmão, agora eu sou nova criatura. Essa defesa do Evangelho é diária, irmãos. E é um tanto quanto difícil para alguns. Aí Pedro vai começar a olhar o cenário ao seu redor, vai olhar para a igreja que já existe e vai olhar para o mundo que está abafando o testemunho bom da igreja. Pedro vê isso. Vamos voltar lá na carta de Pedro. Vou abrir aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 14. 13 e 14, diz assim, por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Aí aqui a gente toca num assunto difícil, né, pastor? Os filhos hoje não conseguem encontrar a autoridade dos pais. Em diversos momentos, desde que eu pastoreio, ministrando para noivos, curso de noivos, né? Eu vou direto aos assuntos e digo, jovem, por que você quer casar? Porque eu amo, eu quero ter uma vida nova, eu quero ter uma vida feliz. Eu falei, por quê? Você não é feliz com seus pais? Não, é uma felicidade diferente. Aí você vai cutucando, né? Aí você pergunta, você está querendo sair de casa, é isso? Você está querendo casar para sair de casa? Às vezes eu ouço isso, sim. Porque na minha casa os meus pais não deixam que eu faça isso, aquilo, e aí eu toco no assunto e digo, você se esqueceu que eles são autoridade sobre a sua vida? Você esqueceu do poder que Deus deu a eles de serem bons ou maus e eles vão prestar conta disso? Mas enquanto você estiver no teto deles, eles são autoridade? Aí a gente toca na questão da autoridade, que às vezes a gente não consegue enxergar, né? O que funciona hoje, toda autoridade é do bem, e às vezes a gente duvida disso, né? Eu vou falar do âmbito
da polícia. Os policiais são pessoas do bem para praticar o bem, eles fazem juramento, mas a gente ouve tanta notícia de policiais fazendo coisas erradas que você às vezes fica até com medo, né? Você já passou numa blitz de polícia e achar que é blitz falsa ou que o policial vai extorquir você por algum motivo? Já, isso acontece. Mas isso não faz com que você negligencie a autoridade daquele que ali está. Quando o apóstolo Pedro diz autoridade enviada, dada por Deus, isso pode ser interpretado no termo grego, vontade soberana ou vontade permissiva. Mas o meu pastor... Eu me lembro muito bem de ter conversado na época com um querido irmão da igreja de Belfor Roxo, Nova Vida, e que eu estava recém-chegado, né? E eu estava acostumado a ter pastores que pastoreavam a minha família, conversavam, andavam, visitavam a minha casa. E quando chego em Belfor Roxo, eu encontro lá o até então pastor Moacir, depois bispo Moacir. Um homem duro, irmãos, duro de palavras. Um homem que procurava manter uma certa distância. Um homem que era sem medo de errar. Usava a verdade, às vezes, para bater. E eu ficava quieto na minha, dizendo, puxa, mas eu estou me sentindo tão bem, eu estou tão alimentado nesta igreja. Eu fiquei lá com a minha família 7 anos. Mas certa vez eu ouvi um antigo membro dizendo, irmão Jarbas, esse homem deve ser do mal. Falei, que isso, rapaz? Ele é o pastor da sua igreja. Não, mas você vê como é que ele fala. Falei, talvez não tenha palavras tão doces como você gostaria, mas será que não é hora de beber o amargo? Aí eu disse para ele, é um ditado que minha avó dizia, o que aperta segura e o que amarga cura. Nem sempre é para tomar mel. Às vezes você vai ter que tomar fel, porque se não for assim, não cura. E eu disse para ele, olha, eu às vezes não concordo com o modo do líder dizer, falar, fazer, mas ele é uma autoridade sobre a minha vida. Se eu não concordo, no livre-arbítrio, eu vou ter direito de sair daqui. E graças a Deus eu não saí por esse motivo, fui ordenado a pastor, e aí saí. E aí, quando assumi o pastoreio, eu comecei a fazer algumas reflexões. Será que eu devo imitá-lo em algumas coisas? Será que a igreja vai se acostumar? Eu disse, eu não posso imitá-lo, eu tenho que imitar a Cristo. O meu jeito de ser não se compara ao jeito de ser dele. Quem o chamou? Deus. Chamou ele e colocou ele no lugar que ele precisava estar para exercer o bem ou, na visão de alguns, o mal. Porque o rigor da justiça soa como ruim. Mas o que Pedro está dizendo? Peraí, se você teme a autoridade no sentido de respeito, você não tem que temer o castigo da autoridade. Porque a sua autoridade não significa esta ou aquela pessoa. Você já colocou uma causa na justiça e teve a desconfiança de que o juiz estava comprado por determinada empresa? Eu já fiz isso, irmãos. Coloquei uma empresa na justiça de telefonia e quando eu ouvi o que o juiz disse, eu falei, não é possível. Eu disse para o advogado bem baixinho, para não ser preso, lógico, né? Se eu dissesse para o juiz, eu ia ser preso. Eu falei, doutor, esse juiz está comprado pela empresa? Não é possível. Eu mostrei todas as provas que eu fui enganado, me cobraram várias vezes errado e disse, mas é a justiça. E o que eu fiz? Me calei, irmãos. Me calei. Guardei no coração e pensei imediatamente na palavra de Deus. Ele, como autoridade, dará contas a Deus. Dará. Porque a palavra nos garante que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Ou eu dou esse testemunho, mesmo sofrendo os problemas desse mundo, mesmo dizendo isso é injusto, porque a justiça humana é injusta. Só é justa quando favorece a gente, né? Quando você ganha a causa, Deus é justo. E quando você não ganha a causa? Ele continua sendo justo. Só que o juiz humano não é Deus. E a gente entra nessas crises e Paulo está dizendo, isso não é bom. Porque senão nós vamos dar um testemunho não do crente que confia na autoridade suprema. Sabe o que a gente deve fazer quando uma autoridade exerce uma aparência do mal? Entregá-la para a autoridade que está acima dela. E não é o STF não, viu?
é o Deus Todo-Poderoso, o Juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, louvado seja Deus. Aí você entende por que é aconselhado que devemos orar por todas as autoridades? Você ora pelo seu pastor? Não precisa responder, não. É uma pergunta retórica. Eu não quero passar vergonha. Você ora pelo seu pastor só quando ele é bom, só quando ele é agradável, só quando ele está doente você tem misericórdia dele, ou quando ele castiga, ou quando ele dá uma disciplina, ou quando ele bate em você moralmente, falando palavras apenas. Nunca fui de fazer isso. Mas você ora por ele para que o coração dele seja amansado por Deus, ou você fica aborrecido com ele? Você ora pelo seu patrão, você ora pelos governantes atuais, você ora pelos juízes, você ora pelos policiais. São autoridades. E às vezes eu tenho que dizer às jovens, voltando lá ao curso de noivos, sabe por que você teme tanto a autoridade do seu pai e da sua mãe? Porque você não está enquadrado na obediência que deveria dar a eles. Se você estivesse debaixo desta autoridade, com temor e temor, assim como de Deus, Deus estaria cuidando deles. Porque Deus não tem compromisso com nenhuma função e autoridade. Deus tem compromisso com a verdade. Posso ouvir um amém? Quando a autoridade perde o senso de justiça, devemos recorrer à autoridade superior a ela. É quando Pedro vai começar a chamar a atenção da igreja para tomar cuidado com o testemunho que damos, principalmente para calar os rebeldes. A igreja tem que ter um comportamento para calar os rebeldes. Vamos ler isso aí. Versículo 15 diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Bom, a ignorância, logicamente, a tradução literal é ausência do conhecimento. Porém, quando nós traduzimos ignorância dos insensatos, nós estamos falando daquele que teve o conhecimento da verdade, mas preferiu agir na insensatez. O evangelho é a verdade. Posso ouvir um amém? Então, se nós entendemos que para termos a passagem como peregrinos nessa terra e alcançarmos o lugar santo, a cidade santa, precisamos ser santos, precisamos ser limpos de todo pecado, não pode haver em nós mentira, não podemos ser contaminados com nenhum tipo de ódio, de rancor, de inimizade. Se tudo isso é espelhado na palavra, por que eu ainda me contamino? Porque eu sou o ignorante da insensatez. Eu estou fazendo de conta que não conheço a verdade e pensando que vou me beneficiar dela. Queridos, é impressionante o testemunho atual, e aí eu vou falar de uma forma bem genérica, né? Da Igreja de Cristo nos tempos atuais, que deveria testemunhar o quanto ela evangelizou, o quanto ela batizou, o quanto ela casou, o quanto ela apresentou de bebês. Esse é o número que muito agrada a Deus. O número que menos importa. O quanto ela arrecada, o quanto ela é fluente, o quanto ela se projetou, o quanto ela consegue convencer e não converter, porque ela é ferramenta de conversão. Não é ela que converte, é o Espírito, mas ela é ferramenta de conversão. Se nós não entendermos isso, é justamente o que Pedro está dizendo. Ora, vocês são tão desobedientes quanto os rebeldes. Vocês estão na luz, mas de olho nas trevas. Vocês estão espelhando sombra, ao invés de que deveria ter a luz maior sobre vocês, o Pai das luzes, como ele mesmo diz, falamos isso pela manhã. Se você está debaixo da luz de Cristo, você não pode espelhar sombra. É a luz do sol do meio-dia, né? Você leu em Apocalipse que ele vai ser como o sol do meio-dia? Não tem sombra. Ele está sobre você o tempo todo, todos os lados ao seu redor. Tudo que você faz é lembrando de Cristo. Tudo que você rebate o pecado, a maldade do mundo, é porque você é de Cristo. Tudo que você nega de mentira, tudo que você recusa a fazer que desagrada a Deus, é porque você é de Cristo. Esse é o testemunho do cristão. Não pode haver sombra e variação, irmãos. Não pode haver. Vamos ler o versículo 16 que diz assim: como pessoas livres que são, olha aí,
Olha aí o que Pedro vai dizer. Pedro não vai tolir a liberdade de ninguém. Ele está dizendo, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Ora, vê que ele fala de liberdade e fala de serviço? Servo pode ser traduzido como escravo de Deus. Aquele que tem a liberdade para fazer o que quiser, mas não quer fazer. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, pastor, eu tenho essa liberdade. Sim, você tem liberdade. Mas o quanto essa liberdade edifica, o quanto essa liberdade é testemunho para Cristo, e o quanto você traz um péssimo testemunho do que a obra de Deus que o Espírito Santo está fazendo em você. E aí nós devemos pensar sobre isso, queridos, porque estamos só caminhando na primeira mensagem que fala sobre vida cristã exemplar. Por que, pastor, eu tenho que ter uma vida cristã exemplar? Porque você foi chamado por Cristo. Diga glória a Deus por isso. Lembra o que Jesus disse para Pedro? Tá bom, Pedro, você me negou lá, agora você está dizendo que me ama aqui. Tá bom, siga-me. Cristo não está agora dando uma sabatina em Pedro e dizendo, Pedro, vamos ver se você realmente é o bambambam. Não. Cristo sabe que Pedro ainda vai cometer os seus vacilos, mas não os mesmos que ele cometeu na imaturidade, na ignorância. Não cabe ao crente agora viver numa insensatez, não. Usar a liberdade como pretexto para se envolver com as coisas malignas dessa vida, então é melhor não ter liberdade. Gosto muito de pensar numa frase que certa vez escrevi: liberdade precisa ter, não lembro exatamente a frase, mas liberdade, para que tê-la se eu não posso detê-la? Por que tê-la se eu não posso detê-la? Se eu não consigo olhar para a liberdade que eu estou usufruindo, o livre-arbítrio, o direito de fazer o que eu quiser, mas sem uma regra, eu não consigo, eu sou escravo de um pensamento rebelde que está nesse mundo. Certa vez eu conversava com uma pessoa que criticava o modo do crente de ser, né? O crente não pode nada, o crente não pode beber, o crente não pode fumar. Eu disse, quem disse que não pode? Aí ele ficou dando atenção. A gente tem que dar esse choque para a pessoa prestar. Não pode? Eu falei, não é que não pode, não deve. Poder ele pode. Você pode fazer o que você quiser. Livre-arbítrio é isso. A liberdade que Cristo nos dá é para isso. Porém, antes que você saia por aí usando mal a sua liberdade, veja que tudo que você semeia, você colhe. Há resultados. Se você, pastor, eu não estou bem, a minha vida vai ter um fim, né? Você já viu aqueles que pensam em desistir de tudo? Fala, tá, antes que você entenda sobre a morte, entenda sobre uma vida em sofrimento. Eu já falei isso para uma pessoa que estava só conversando, ela não tinha aspecto nenhum de suicídio, né? E eu pregava sobre suicídio, acabou o culto, a pessoa veio me procurar numa outra igreja, e a gente conversava sobre isso, e ela disse, mas essa firmeza de saber da dor do outro lado, eu falei, não é uma firmeza. Pelo contrário. É tão incerto o outro lado que eu devo me deter do lado de cá, enquanto eu posso. Eu não posso, eu não tenho o direito de dizer, eu vou experimentar o outro lado porque esta vida está horrível. Ok, mas esta vida você tem a visão, esta vida você consegue ainda contornar. E do outro lado, se do outro lado, cometendo suicídio, você encontrar algo muito pior do que essa vida, não tem volta, irmão. Aí eu brinquei com ele e disse, já pensou na dor de alguém que, antes de partir, qual é o sofrimento de um suicida? Eu disse para ele, você tem o livre-arbítrio de pular do 10º andar, se você quiser. Mas antes que você pule, deixa eu pegar um pedaço de pau e acertar a sua canela, porque você vai sentir uma dor que vai passar e você vai conseguir se recuperar. Se essa dor do momento da queda não tiver recuperação e você partir para o ambiente das trevas, como você consegue voltar atrás? Então, antes que a gente saia por aí dando esse testemunho estranho de crentes que desistem, de crentes que abandonam a fé, de crentes que se envolvem no pecado, vamos pensar na responsabilidade que temos. Fomos chamados para anunciar Cristo de todas as formas.
Não só pregando o evangelho, não só evangelizando, não só assumindo responsabilidades na igreja, mas testemunhando da fé que ele nos deu. E o tempo todo, queridos. E pode prestar atenção ao que eu vou lhe dizer. Sem onda de profeta. Mas depois dessa mensagem, você vai passar uma semana em que muitos acontecimentos, você vai se lembrar dela, porque as pessoas vão estar olhando para você de um jeito diferente. Deixa eu ver qual vai ser a reação desse crente. Deixa eu ver como ele vai se comportar. E o diabo parece que sabe exatamente o que a gente quer fazer e ele fica ali espizinhando, né? Você sai daqui dizendo, oh, palavra, glória a Deus, eu vou sair daqui restaurado, eu vou ser um crente dando testemunho. Calma, irmão. Pedro também fez isso e logo depois negou Jesus. Calma. Basta você se manter em Cristo. Instruções finais, versículo 17. Tratem todos com honra. Posso ouvir um amém? Todos, hein? Todos. Honra é para todos. Honra não é só para as autoridades, é para todos. Amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. São conselhos práticos dados por alguém que está vivendo um momento muito difícil. Pensa no apóstolo Pedro dizendo, honrem o rei. Quem é o rei? Ele não está falando de Deus como rei. Ele está falando do rei que estava perseguindo já os cristãos. Como é que Pedro tem a capacidade de dizer honre o rei? Ele entende tudo de autoridade e submissão. Ele sabe que acima de todas as autoridades está Deus. E as causas dele não são levadas para as autoridades humanas. Primeiramente, ele leva para Deus. E quando Deus vê que é necessário agir, ele age. Então ele diz, todos devem ser tratados com honra. Isso independe a humildade que o cristianismo nos coloca para praticar, não depende de quem é. Vamos ficar de pé porque está chegando... Quem? Você está honrando só porque ele é algo maior ou melhor? Já percebeu como é que o mundo está dando honra a pessoas que não deveriam nem ser honrados? Os nossos jovens estão idolatrando verdadeiros alienados mentais. Pessoas que só pregam o mal. A rede social está cheia disso. A quem você segue? Eu estou seguindo aquele que tem 50 milhões de seguidores. E aí você vai olhar o conteúdo. É só baboseira, irmãos. Ele não sabe falar o bom português. Ele não sabe dar um conselho para dizer, crianças, obedeçam aos seus pais. E as crianças estão apaixonadas pelos seus ídolos. Veja, e isso é honroso? Nós deveríamos honrar o pai e a mãe em primeiro lugar. Segundo, ele fala dos irmãos que devem ser amados. E aí, isso aí a igreja não tem dificuldade, né? Você ama o seu irmão, sim ou não? Está fraco demais. Você ama o seu irmão, sim ou não? Então olha para alguém e diz, eu te amo, irmão, em Cristo, eu te amo. Fala para ele isso, fala para ele de verdade. Não é só dizer que ama aquele que está sempre com você, do seu lado, que você tem o telefone. Não, queridos, é aquele que você nunca viu. É dizer isso e se fazer valer sobre isso. Pastor, eu já contei para você aquele testemunho do irmãozinho uma vez chegando para mim e disse para mim, eu sei que você está passando uma luta. E eu estava passando uma luta, recém-convertido, e eu cheguei na igreja e ele me abraçou e disse, irmão, Deus está revelando que você está passando uma luta. Eu disse, puxa, Deus revela nessa igreja, glória a Deus. Irmão, Deus mandou dizer que você tem que contar comigo, estou aqui para o que você precisar. O culto acabou. E ele foi embora, não deixou nem o celular para eu ligar para ele, irmãos. Eu disse, meu Deus, Senhor é bom, acho que ele vai achar minha casa em algum lugar que eu tiver no mundo. Não, irmãos, isso não é de verdade. Vamos nos colocar de pé. O que nós tínhamos para ouvir de Deus, já ouvimos. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida cristã exemplar para a glória dEle. E aí, quando eu vejo Pedro falando do rei, eu começo a entender do quanto nós dependemos dos favores do rei. E não é do rei humano. Feche seus olhos, curve a sua cabeça um instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos, glorificamos o teu nome, porque a tua palavra nos ajuda
a estarmos de pé, nos ajuda a seguirmos firmes na Tua presença. A Tua palavra nos edifica, a Tua palavra nos fortalece, e mesmo quando ela nos corrige, entendemos o Teu amor para conosco, Pai. Que a Tua palavra fique no nosso coração, na nossa mente, que possamos sair deste lugar dando o bom testemunho de Cristo, que possamos exalar o aroma de Cristo onde quer que a gente for. Pai, que possamos nos posicionar em paz diante das autoridades, quer sejam elas. Se nos depararmos com as dificuldades dessa vida, que o Senhor nos fortaleça, Pai. Que o Senhor nos ajude a ter verdadeiramente um testemunho de Cristo em Ti e por Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos lá.